Existe um tipo de pessoa que não eleva a voz, mesmo quando o mundo parece desabar. Não argumentam, não entram em pânico, não se apressam para provar que estão certos. Apenas respiram. E enquanto todos tentam entender o caos, eles observam em silêncio, como alguém que já enfrentou essa tempestade antes. Você provavelmente conhece alguém assim. O tipo de pessoa que parece envolvida pelo próprio silêncio. Não importa o que aconteça, permanecem serenas, firmes, ancoradas, intocáveis. E se você já se perguntou por que alguns conseguem manter a calma enquanto outros desmoronam, a resposta é muito mais profunda do que imagina. A calma, a verdadeira calma, não é a ausência de emoção. É o que acontece quando a emoção encontra compreensão. Não é que essas pessoas não sintam. Elas sentem, apenas não reagem da mesma forma que antes. Depois de ver o suficiente, de sofrer o suficiente, de perceber que o pânico não resolve nada, você para de lutar contra tempestades incontroláveis. Você aprende a ficar parado na chuva. Essa é a psicologia das pessoas calmas. Elas não nasceram assim. Tornaram-se assim. Pessoas sempre calmas geralmente passaram por fases onde não eram calmas. Foram pensadoras excessivas, uma vez. Se importavam demais, tentaram controlar tudo, consertar tudo, agradar a todos. E cada tentativa ensinou a mesma lição. A vida não se dobra à sua vontade, não importa o quanto você force. Em algum momento, elas param de tentar controlar o oceano. E em vez disso, aprendem a surfá-lo. Isso é o que a calma realmente é. Não indiferença, mas sabedoria emocional. Psicólogos descrevem isso como regulação emocional. Mas esse termo não captura completamente a essência. Não é apenas suprimir a emoção ou fingir que está tudo bem. É entender a emoção tão profundamente que ela não tem mais controle sobre você. Pessoas calmas não são sem emoção. São emocionalmente fluentes. Aprenderam a linguagem da própria mente. Podem sentir raiva sem explodir, tristeza sem afogar, incerteza sem perder o equilíbrio. Porque dentro da mente delas, uma pequena voz sussurra: isso também vai passar. E essa voz não é otimismo cego, é memória. Viveram o suficiente para saber que mesmo os piores momentos passam, que o pânico não acelera a cura e que a paz não se encontra no controle, mas na aceitação. A maioria das pessoas incompreende as pessoas calmas. Acham que calma significa frieza, mas na verdade muitas vezes significa compaixão. Pessoas calmas são as que acolhem os outros quando todos estão em pânico. São as que conseguem dizer: tá tudo bem, e realmente sentir isso. Não porque não se importam, mas porque sabem que o caos não é permanente. Há uma espécie de força silenciosa nisso. É a força da contenção, de saber que nem toda batalha merece sua energia, nem todo insulto merece uma resposta, e nem toda tempestade merece medo. É a força de escolher a paz mesmo quando os instintos querem lutar. Mas vamos mais fundo. Por que alguns atingem esse estado enquanto outros se sentem constantemente sobrecarregados? A resposta está numa parte do cérebro chamada amígdala, o centro do medo e da resposta emocional. Em pessoas que praticaram mindfulness ou passaram por experiências emocionalmente intensas, a amígdala se torna mais equilibrada. Ela ainda sinaliza perigo, mas não sequestra mais todo o sistema. O córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, aprende a intervir antes que a emoção tome conta. Em outras palavras, pessoas calmas treinaram suas mentes para pausar entre o sentir e o reagir. Essa pausa é o superpoder delas. É por isso que numa discussão podem ouvir algo doloroso e não revidar imediatamente. É por isso que conseguem permanecer na incerteza sem precisar preencher o silêncio. É por isso que, quando o mundo é barulhento, ainda conseguem se ouvir pensando. Essa pausa, esse momento de quietude, é onde a sabedoria habita. Mas o fascinante é que pessoas calmas muitas vezes não aprenderam isso através de livros ou terapia. Muitas aprenderam da maneira mais difícil, através de desgosto, decepção, percebendo que reagir rapidamente muitas vezes piorava as situações. Em algum momento, cansaram-se do próprio caos. Cansaram-se de reagir exageradamente, de se arrepender, de pedir desculpas, de explicar. Chegaram a um ponto onde a paz se tornou mais importante que estar certo. Então agora, quando a tensão aumenta, escolhem o silêncio em vez do grito. Escolhem respirar em vez de culpar. Escolhem deixar ir em vez de guardar rancores que queimam por dentro. E ainda assim, essa calma nem sempre é fácil, porque às vezes pessoas calmas
carregam tempestades internas que ninguém consegue ver. Parecem pacíficas, mas sua calma foi conquistada com dificuldade. É o tipo forjado na dor, não na perfeição. Choraram em particular, questionaram seu valor, sentiram-se invisíveis, incompreendidas. E através de tudo isso, descobriram que a paz não é uma recompensa por ter uma vida fácil. É uma disciplina que você constrói quando percebe que o caos emocional não te serve mais. É por isso que pessoas sempre calmas tendem a pensar diferente. Não são movidas por impulso, são guiadas pela perspectiva. Não buscam validação, buscam significado. Não precisam provar que estão certas. Preferem entender, porque lá no fundo perceberam algo que a maioria não percebe. Reagir a tudo te torna prisioneiro de tudo. Quanto mais calmo você é, mais livre se torna. Na psicologia, existe algo chamado flexibilidade de resposta. É a capacidade de escolher sua resposta em vez de exalar escolher você. Isso é o que pessoas calmas dominam. Não suprimem a emoção, canalizam ela, deixam a energia passar por elas sem deixar que as destrua. É por isso que muitas vezes são as que parecem tão compostas durante crises, mas se quebram silenciosamente depois. Não porque estão fingindo, mas porque entendem timing. Sabem que há um tempo para sentir e um tempo para agir, um tempo para processar e um tempo para liberar sua calma. Não é uma máscara. É uma bússola interna que as mantém alinhadas, não importa quão fortes sejam os ventos. E se você observar mais de perto, notará outra coisa. Pessoas calmas não apenas reagem diferente, enxergam diferente. Enquanto a maioria vê caos, elas veem padrões. Enquanto a maioria vê problemas, elas veem lições. Enquanto a maioria vê fins, elas veem começos disfarçados de mudança. Treinaram sua percepção para ampliar o foco, para olhar o quadro maior em vez de se perder no momento. É isso que lhes dá equilíbrio. É por isso que podem perder algo e ainda dizer, talvez isso devesse acontecer. Não é negação. É perspectiva nascida da experiência. A pessoa calma que você vê sentada silenciosamente no canto provavelmente viveu coisas que uma vez a quebraram. Apenas aprendeu a não viver mais dentro dessa quebra. Percebeu que quando você para de tentar controlar o incontrolável, cria espaço. E esse espaço é onde a paz começa. Pense nisso na próxima vez que vir alguém que nunca parece abalado. Não estão desconectados da vida, estão apenas ancorados mais profundamente nela. Pararam de ser jogados por cada onda porque se tornaram o próprio oceano. Sua calma não é apatia, é compreensão. É a compreensão de que nem toda emoção merece expressão, nem todo pensamento merece atenção e nem toda situação merece energia, porque energia para eles é sagrada. Gastam sabiamente em coisas que constroem, não que destroem. Viram como facilmente o caos pode drenar uma pessoa, como o drama pode destruir a paz, como pequenas reações podem crescer até se tornarem arrependimentos. Então escolhem diferente. Agora, quando alguém os insulta, pausam. Quando alguém os incompreende, explicam se vale a pena e se afastam se não vale. Quando a vida fica pesada, não desabam, Se apoiam na fé, no tempo, na perspectiva. E é isso que torna pessoas calmas magnéticas. Não é que tenham todas as respostas, é que não precisam mais ter. Fizeram as pazes com a incerteza. E no mundo obcecado com controle, essa paz é poder. Porque enquanto a maioria luta batalhas na mente, repassando, pensando demais, se arrependendo, pessoas calmas sabem que o silêncio pode dizer mais que palavras jamais poderiam. Que nem toda emoção merece uma testemunha. E que às vezes a maior força é simplesmente não reagir. Mas a outra camada nessa psicologia, algo de que poucas pessoas falam, a calma também pode ser um tipo de autoproteção. Um mecanismo de defesa, sim, mas gentil. Para muitos, a calma não é algo que escolheram. É algo que tiveram que construir para sobreviver. Aprenderam cedo que reagir alto não mudava resultados, que manter-se composto era mais seguro, que guardar as emoções os protegia de serem incompreendidos ou machucados. Então a calma se tornou sua armadura. Sua quietude se tornou seu escudo. Mas aqui está a beleza. Mesmo que tenha começado como proteção, evoluiu para poder... Porque com o tempo, essa contenção se transformou em consciência. Essa distância emocional se transformou em profundidade.
E essa força silenciosa se tornou a fundação de sua paz. É por isso que pessoas calmas são frequentemente as mais autoconscientes. Entendem seus gatilhos, reconhecem seus padrões. Não precisam de barulho constante para se sentirem vivas. Encontram conforto na quietude porque quietude não é vazio, é clareza. É o som de alguém que finalmente parou de fugir de si mesmo. As pessoas calmas, elas muitas vezes fazem o mundo parecer um pouco mais devagar, um pouco mais seguro, apenas por estarem nele. Não entram numa sala exigindo atenção. Não elevam sua energia para combinar com o barulho. Em vez disso, diminuem o barulho sendo elas mesmas. Você quase consegue sentir essa confiança silenciosa que não precisa ser provada. Há algo magnético sobre pessoas que mantêm a calma num mundo viciado em reação. Não é porque são sem emoção, é porque suas emoções amadureceram. E maturidade não é sobre idade, é sobre entender o que verdadeiramente merece sua paz. Pessoas calmas frequentemente sabem que discutir raramente muda a mente de alguém, que se apressar raramente acelera qualquer coisa, que se preocupar raramente previne algo de acontecer. Então, deixam ir o que não as serve não porque não se importam, mas porque finalmente aprenderam o custo de se importar com tudo. A pessoa calma provavelmente já viveu o que você está entrando em pânico. Já enfrentou a desilusão, a perda, a rejeição, o medo. Viram que a vida continua mesmo depois dos momentos que uma vez pareceram insuportáveis. E essa percepção se torna sua paz. Não é que esperam que a vida seja fácil, apenas pararam de esperar que seja justa. E só essa mudança remove metade do caos da vida. Quando algo ruim acontece, a maioria das pessoas espirala em por que eu mais, a pessoa calma pensa por que não eu, não por derrota, mas por entender que a vida acontece com todos. E resistir a essa verdade apenas multiplica o sofrimento. Descobriram uma verdade escondida na psicologia humana, que dor sem resistência é apenas sensação, mas dor com resistência se torna sofrimento. Então pararam de resistir ao que é. Aceitaram o fluxo da vida não como observadores passivos, mas como participantes ativos que sabem quando se mover e quando esperar. Porque calma não é passividade, é controle em sua forma mais alta. O controle de si mesmo. Aprenderam a separar o mundo externo do interno. O mundo pode ser barulhento, imprevisível, cruel às vezes, mas seu espaço interior, esse é sagrado. Não permitem que cada evento externo dite seu estado interno. É por isso que pessoas calmas muitas vezes parecem viver numa dimensão diferente, porque vivem é o espaço entre estímulo e resposta que as define. Essa pausa minúscula e invisível onde decidem se vão alimentar o caos ou a paz. Essa pausa é a marca da inteligência emocional, porque a verdade é que a calma não é encontrada, é criada. Toda pessoa calma que você conhece está construindo isso, momento a momento. Construíram em noites longas quando a mente não parava de acelerar, em manhãs onde queriam desistir, em conversas onde escolheram o silêncio em vez da reação. Não é fácil, mas é intencional. Treinaram-se para serem inabaláveis, não porque a vida parou de testá-las, mas porque pararam de falhar nos mesmos testes emocionais. Se você perguntar a uma pessoa calma o que a mudou, ela provavelmente dirá: eu simplesmente cansei. Cansei de pensar demais, cansei de me defender, cansei de ser incompreendida, cansei de dar energia para tudo que não merecia, então começaram a valorizar a paz como oxigênio. É estranho. O mundo celebra o sucesso barulhento, mas raramente honra a força silenciosa. Ainda assim, são as pessoas calmas que carregam mais sabedoria. São as que conseguem sentar na quietude tempo suficiente para realmente ouvir o que a vida está tentando dizer. Observam mais do que falam. Enxergam através do barulho porque o silêncio aguça a percepção. Nesse silêncio, observam sem julgamento. E é isso que permite entender as pessoas tão profundamente. Se você pensar bem, pessoas calmas são tradutoras emocionais. Não apenas ouvem palavras, ouvem intenção, não apenas veem comportamento, veem a ferida por trás dele. Não apenas reagem à energia, absorvem, decodificam e liberam. É por isso que conversar com elas parece terapia. Você se sente visto, não analisado, compreendido, não julgado, porque não estão ouvindo para responder, estão ouvindo para entender. Esse tipo de escuta requer quietude, e quietude
requer força, porque é difícil permanecer centrado quando outros estão girando. É difícil permanecer suave quando o mundo tenta te endurecer, mas pessoas calmas fazem isso mesmo assim. Não porque é fácil, mas porque sabem que é necessário. Perceberam que paz não é a ausência de problemas, é a capacidade de enfrentar problemas sem se perder. E é isso que as diferencia. A maioria das pessoas procura paz em condições perfeitas. Pessoas calmas criam paz dentro de condições imperfeitas. Não esperam a tempestade passar. Aprendem a encontrar quietude dentro dela. Você frequentemente as encontrará com rotinas simples, porque simplicidade estabiliza a mente. Um ritual matinal, uma caminhada silenciosa, uma xícara de chá, alguns minutos de silêncio antes de dormir. Esses pequenos hábitos não são aleatórios, são âncoras. Psicologicamente, a repetição constrói uma sensação de controle e previsibilidade, e pessoas calmas protegem esse padrão porque as mantêm ancoradas. Sabem que sem pequenas doses de quietude, a mente começa a criar histórias, e quanto mais calma a mente, mais claras essas histórias se tornam. Há também algo paradoxalmente belo sobre elas. Pessoas calmas tendem a ser algumas das almas mais emocionais. Ainda assim, são as menos reativas porque aprenderam que expressão nem sempre requer erupção. Às vezes você expressa a emoção segurando-a gentilmente até que se dissolva. E isso não significa que não sintam intensidade. Apenas expressam diferente. Sua tristeza se transforma em reflexão. Sua raiva se transforma em clareza. Seu medo se transforma em fé. Essa alquimia, a capacidade de transformar a emoção em consciência, é o núcleo da calma. É o que separa a maturidade emocional de caos emocional. Mas há algo ainda mais profundo. A calma não apenas muda como você se sente, muda como as pessoas te tratam. Quando você permanece calmo, se torna mais difícil de manipular, torna-se imprevisível para aqueles que dependem de reações emocionais. E isso, por sua vez, protege sua energia, porque nada confunde mais o caos do que alguém que não se junta a ele. É uma rebelião silenciosa. Quando todos correm para responder, a pessoa calma espera. E nessa espera, ganha a perspectiva que outros perdem. Vê motivos, padrões, dinâmicas que só se revelam na quietude. Não se apressam para conclusões porque aprenderam que a verdade sempre se desdobra. Não precisa ser forçada. É por isso que pessoas calmas raramente se arrependem de suas decisões. Dão à vida tempo suficiente para mostrar o que é real. E talvez essa seja a parte mais profunda. Pessoas calmas não apenas gerenciam emoção, respeitam o tempo. Entendem que o tempo revela o que a emoção esconde, que paciência não é inação, é sabedoria disfarçada de demora. Então, enquanto outros buscam fechamento rápido, pessoas calmas permitem que as coisas respirem, porque sabem que apressar o entendimento é a maneira mais rápida de não entender. Se você perguntar como elas mantêm tanta calma, vão sorrir e dizer algo como: eu simplesmente parei de lutar contra tudo. Mas o que realmente querem dizer é que pararam de lutar contra a vida. Pararam de tentar vencer cada discussão, controlar cada resultado, reescrever cada passado e prever cada futuro. Começaram a confiar em si mesmas o suficiente para deixar as coisas se desdobrarem. Confiança. Esse é o ingrediente secreto da calma. Não é sobre saber o que vai acontecer. É sobre acreditar que seja o que for que aconteça, você vai lidar com isso. E essa crença, ela não vem do ego, vem da experiência de sobreviver a tempestades suficientes para saber que você vai sobreviver à próxima também. É por isso que pessoas calmas frequentemente irradiam confiança silenciosa, não confiança alta e exibida, mas o tipo que parece gravidade. Não está nas palavras, está na presença. Você simplesmente se sente seguro perto delas porque a energia delas te diz que está tudo bem. Não precisamos nos apressar, não precisamos lutar, podemos simplesmente ser. E talvez seja isso que o mundo precisa mais. Pessoas que não adicionam ao barulho, pessoas que conseguem pausar antes de reagir, respirar antes de falar e ouvir antes de julgar. Imagine se todos aprendessem a fazer isso por apenas um dia. O mundo soaria muito mais silencioso. E talvez, só talvez, esse silêncio curaria mais do que palavras jamais poderiam. Mas se sermos realistas, manter acalmar não é fácil. Mesmo as pessoas mais calmas perdem o equilíbrio. Às vezes ficam bravas, desmoronam,
sentem dúvida, mas a diferença é que sabem como retornar à quietude, não ficam perdidas na emoção, observam, entendem e deixam passar. Esse é o ciclo: consciência, aceitação, liberação. Porque calma verdadeira não é sobre nunca ser abalado, é sobre sempre encontrar seu caminho de volta. As pessoas calmas sabem que emoções são ondas, não paredes. Você não pode impedi-las de vir, mas pode escolher como surfá-las. Então navegam na subida e descida da vida com graça, nunca deixando uma onda definir todo o oceano. Aprenderam que felicidade e dor são visitantes temporários, ambos bem-vindos, ambos passageiros. E nessa aceitação, encontram paz que não depende do que acontece depois. É por isso que pessoas calmas frequentemente parecem atemporais, como se tivessem saído da corrida que todos estão correndo, porque de certa forma saíram, não estão mais perseguindo a paz, tornaram-se ela, e talvez você tenha sentido essa atração também, essa voz silenciosa dentro que diz: eu só quero paz. Talvez tenha chegado ao ponto onde o caos não te excita mais, onde o silêncio parece segurança e onde você prefere entender a discutir. Isso não é fraqueza, é crescimento. Porque calma não é algo com que você nasce, é algo no qual você cresce. E uma vez que cresce, o mundo muda de cor. Você para de precisar de barulho para se sentir vivo. Começa a valorizar momentos silenciosos, pessoas gentis, dias mais lentos. Começa a medir sucesso não por quanto conquista, mas por quão pacificamente vive. E a melhor parte, quanto mais calmo você se torna, mais claramente enxerga pessoas, padrões, propósito. Começa a notar quanto da vida é barulho fingindo ser importante. E uma vez que vê isso, é difícil não ver. Então começa a simplificar, organiza seus pensamentos, seu espaço, seus relacionamentos, escolhe menos e de alguma forma parece mais... Porque pessoas calmas sabem que o objetivo não é ter uma vida perfeita, é ter uma mente pacífica. E paz não vem de consertar tudo fora de você. Vem de aprender a descansar dentro de si mesmo, mesmo quando nada fora faz sentido. É isso que torna pessoas calmas raras. Não só a falta de emoção, mas sua compreensão dela não escapam da tempestade. Tornam-se a quietude dentro dela. Não controlam o vento. Aprendem a se mover com ele. Não temem a incerteza. Veem como parte da dança. E talvez essa seja a mensagem que todos precisamos. Que calma não é encontrada no fim da jornada. É encontrada quando você para de correr e decide estar completamente aqui, agora mesmo. Porque a vida sempre vai te testar. Vai te abalar, te desafiar, quebrar seu ritmo. Mas toda vez que isso acontecer, você tem uma escolha: reagir ou retornar. E toda vez que você escolhe retornar à calma, se torna um pouco mais forte, um pouco mais sábio, um pouco mais livre. Então, se já te disseram que você é calmo demais, aceite como elogio. Significa que dominou a arte do equilíbrio emocional num mundo que prospera na reação. Significa que aprendeu a ver a tempestade sem se tornar ela, e significa que encontrou o tipo de força que não grita. Simplesmente é, porque calma não é vazio, é plenitude sem barulho, é poder sem agressão, é emoção sem caos. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor a psicologia da calma, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas reflexões. Compartilhe com alguém que precisa encontrar mais paz interior. Inscreva-se no canal para explorarmos juntos outros mistérios da mente humana. E nos comentários conte, você se considera uma pessoa calma ou ainda está nessa jornada de autodescoberta? Sua experiência pode inspirar outros. Até o próximo vídeo.